O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, inclinemos a nossa cabeça. Fechemos os olhos. Crianças, também vocês, tem muita criança na igreja, graças a Deus. Também você, criança, incline a sua cabecinha, feche os olhos. Peçamos ao Espírito Santo que abra nossa inteligência, nosso coração, para que compreendamos plenamente a verdade que a palavra de Deus nos revela. Amém. Irmãs e irmãos, domingo passado, nós vimos o Senhor que chegou a um lugar e diante dele, ele viu numerosas multidões cansadas e abatidas, porque estavam como ovelhas que não tinham pastor. E Jesus se compadeceu-se delas, chamou os apóstolos e deu 2 tarefas para os apóstolos. A primeira, dobre o joelho no chão e peça ao Senhor, ao dono da messe, que mande mais operários, porque o trabalho é enorme, mas os trabalhadores são poucos. E depois, Jesus deu poder sobre eles e os enviou para que curasse os doentes, purificasse os leprosos, ressuscitasse os mortos, expulsasse os demônios. E eles foram. Depois de um certo tempo, os apóstolos voltaram. E voltaram com uma empolgação danada. E uma das afirmações que os evangelhos relatam é que os apóstolos disseram para Jesus assim: Senhor, o trem foi bom demais, a missão foi surpreendente, até os demônios nos obedecem.
nos obedeceram. Aí, Jesus senta com eles de novo e faz as recomendações de hoje. Olha, tomem cuidado. Vocês se empolgam com a missão. Vocês se entusiasmam com a missão. A gente sempre termina um encontro na igreja, ou às vezes a celebração da Santa Missa, ou às vezes um seminário. A gente sempre termina com grande empolgação. Mas é preciso ter cuidado. E Jesus hoje chama a gente para tomar cuidado com o tipo de medo que a gente cultiva em nós. Nós somos uma sociedade genuinamente governada pelo medo. Não somos? Dizem os grandes estudiosos da sociedade, e sobretudo do fenômeno da violência na sociedade, dizem os grandes pesquisadores estudiosos assim, o argumento é o seguinte: que se existir uma organização da sociedade, na educação, na eficiência de formação de toda cidadã e cidadão, e não existir nenhum crime, a economia do planeta entra em colapso, porque uma das grandes bases da economia do planeta é a partir dos medos que a própria dominação da sociedade impõe em nós. A indústria da violência enfia medo em nós, para que nós dependamos de um sentimento de segurança diante daqueles que prometem segurança para nós total. E nós entregamos nossa vida nas mãos deles. Se a gente tirar o comércio de armas, se a gente tirar o comércio de drogas, tirar os filmes violentos, os desenhos animados violentos, os filmes que incitam e induzem a violência, os jogos de videogame violentos, se a gente tirar essa lista de coisas que eu falei, a nossa sociedade no planeta entra em colapso, porque tudo isso existe para dominar-nos e para criar em nós medos, e toda pessoa medrosa, ela fica vulnerável, e qualquer um tem domínio sobre ela. Não é à toa que muitos pregadores, a base de muitos pregadores nos dias de hoje, no rádio e na televisão, é falar dos medos e dos perigos, das ameaças e dos poderes do mal, e dizer para você que Deus está me revelando que alguém aqui tem um trem ruim demais, mas eu posso te libertar. E a pessoa, induzida por esse argumento, ela fica facilmente manipulável. E aí o pregador fala: Deus revelou para mim que para você ficar livre do mal, você tem que vender o seu carro, a sua moto, a sua casa, e trazer o dinheiro e fazer um propósito diante de Deus, que eu vou fazer uma oração poderosa e vai vir bênção. Isso existe? Essa lógica não é a lógica do Evangelho. Eu tenho repetido isso muitas vezes e repito novamente hoje, porque a palavra de Deus fala disso. Essa pregação que impõe medo para que nós sejamos controlados pelos pregadores é uma lógica e é uma pregação que blasfema contra a cruz e o sangue de Cristo. Amém? De verdade. A lógica do medo faz a gente, inclusive, ter medo de Deus. A lógica do medo, ela faz a gente cometer uma aberração, e a gente passa a ter medo de Deus
do mesmo jeito que a gente tem medo do capeta. Tem gente que tem tanto medo do capeta, mas se fala em Deus também, tem medo também de Deus. Porque o medo é um mecanismo psicológico e emocional que torna-nos vulneráveis e faz da gente massa de manobra para os manipuladores na religião, na política, na economia, na cultura, na família. Todo violento dentro da família, ele é violento dentro da família porque ele ameaça e ainda diz: eu é que sustento vocês, e se vocês não se submeterem, eu tiro o que eu estou dando. Isso existe? Vamos ao Evangelho? Tomem lá. Hoje é dia de você experimentar de Jesus a libertação e a cura daqueles medos que o próprio Jesus diz a você que você não deve ter. Vamos ler? Naquele tempo disse Jesus a seus apóstolos: brada, não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido, que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Está vendo? Não tenha medo dos homens. Nada há de encoberto que não seja revelado, de escondido que não seja conhecido. O que é dito na escuridão, dizei à luz do dia. O que é dito ao pé do ouvido, suba do telhado e proclame. Não tenha medo. Um dos jovens na porta da igreja me dizia: padre, ontem eu estava num grupo de oração. Quando eu saí, alguém me abordou e disse para mim: olha, o Senhor tem um grande propósito. É isso, Lucas? Uma grande graça para você, mas você é um ignorante, você não vai receber. Isso é técnica de manipulação. Você pensa: ah é? E como é que você sabe que o Senhor tem uma grande graça para mim e eu não sei? E por que Ele não conta para mim e conta para você? E ainda faz você que nunca me viu lhe dizer que tem uma graça para vir para mim e que eu sou um ignorante. Técnica de manipulação, de controle, técnica de domínio a partir da insegurança interna, do medo. Eu dizia para o Lucas: quando alguém te abordar na rua, dizer que o Senhor tem uma bênção, um propósito, uma vitória, uma graça para você, mas tem um negócio que você tem que fazer e Ele é que vai determinar o que você tem que fazer. Tenha dó. Quando alguém te disser isso, você leve ele diante da cruz, mostre para ele a cruz e diz assim: olha, a grande graça, a suprema graça, a eterna graça, a mais absoluta de todas as graças, que nenhuma supera ela, é que Ele morreu por mim e derramou o seu sangue para a minha salvação. Não tem nada escondido com você que Ele já não revelou a mim e para a minha salvação na cruz. Dê uma salva de palmas para Ele. Um grito de amor a Jesus. A cruz é a vitória sobre qualquer tipo de ameaça. Para Jesus, o medo dos homens não deve ser cultivado em nós, inclusive daqueles que matam o corpo. Leia comigo, versículo 28. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Amém. Amém. Porque a alma minha e sua, a alma de nós que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, professamos a fé nele e fomos batizados no seu sangue, no Espírito Santo
e nas águas do batismo, ninguém que arrancar a nossa vida terá poder de arrancar a nossa alma das mãos de Deus. Amém? Amém. Tenha dó. Continue. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Tá bom? Nós temos muito mais medo de quem pode tirar nossos bens, roubar nosso celular, nossa casa, nosso carro e até matar nossa vida. Nós temos muito mais medo do que de alguém que pode roubar nossa alma, matar nossa alma. Eu falei há uns 2 meses atrás e recordo, um grande pregador cristão, era muçulmano, se não me engano, no Afeganistão, recebeu o anúncio do Evangelho, se converteu ao Evangelho, se tornou um pregador apaixonado, se tornou pastor, e começou a pregar o Evangelho. E os irmãos do Islã pegaram ele, prenderam, torturaram e fizeram barbaridades com ele. Houve até uma campanha mundial de arrecadar recursos para pagar a libertação dele. E ele conseguiu ser liberto e foi para os Estados Unidos, onde conseguiu refúgio. Lá nos Estados Unidos ele disse que teve muitas igrejas que ficaram ricas e milionárias, manipulando o povo, dizendo que estava fazendo campanha de arrecadar dinheiro para ajudar a libertá-lo. Depois ele disse uma outra coisa que me marcou profundamente. Ele disse assim: as igrejas que pregam a doutrina falsa da prosperidade, a doutrina do dízimo e da oferta na igreja para ganhar bênçãos de Deus, essas igrejas matam mais do que todos os terroristas do mundo. E ele dizia, esse pastor, porque essas igrejas manipulam as pessoas e matam a alma e matam a fé das pessoas puras e inocentes. Que escuta um pregador no meio das angústias, dos sofrimentos, um pai vendo o filho com fome, as necessidades da vida, a debilidade da saúde, e o pregador entusiasma e fala: traz a oferta, traz o dinheiro que a bênção vai vir, e a bênção não vem. E aí a pessoa, a primeira coisa que ela perde é a fé. Ela começa a pensar que tudo é a mesma porcaria, que não vale nada. Ele dizia: os maus pregadores das igrejas cristãs matam mais do que todos os atos terroristas do mundo. Jesus está dizendo isso. Olha, não tenha medo daquele que mata o corpo. Temei antes aquele que matando o corpo mata também a alma e joga tudo no inferno. Veja que coisa linda, versículo 29, leia. Agora Jesus falando de um assunto tão duro, aí Jesus suaviza fazendo poesia. Olha que coisa linda, leia. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? Leia. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Continua. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Levante a sua mão para o céu e diga: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Porque nós valemos. Porque nós valemos Mais do que muitos pardais. mais do que muitos pardais. O preço Que nós valemos foi o preço do seu sangue derramado na cruz. Foi o preço do seu sangue derramado. Não há na cruz. dinheiro capaz de cobrir. Não há dinheiro capaz de cobrir Esse preço do seu sangue. esse preço do seu sangue. Porque nós valemos muito para o Senhor. Porque nós valemos muito. Obrigado, pro Senhor. Jesus. Obrigado, Jesus. Dê uma salva de palmas para Ele. Provavelmente Jesus estava falando isso para os apóstolos no meio daquela multidão debandada.
na terra de Jesus tinha o costume, até hoje nas regiões pobres, o costume de fazer armadilhas, ou mesmo de estilingue de matar pardal. Pardal, esse passarinho pequenininho, é o mesmo. Aquele mesmo que tem aqui. E vendem 2 pardais por algumas moedas. Se você pegar na sua Bíblia, vai traduzir com uma outra linguagem que significa o seguinte: a moeda mais insignificante que havia na época, que seria hoje, não se vende 2 pardais por 2 centavos. Só que tem gente que precisa de 2 centavos, que com mais 2 faz 10 centavos, faz 20 centavos, faz R$1. Não tem? Jesus está dizendo assim: olha, não se vendem 2 pardais por algumas moedas, nenhum deles cai numa armadilha se Deus não concede. A vocês também, que valem muito mais do que muitos pardais, a vocês também, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Isso serve para nós careca também, ou quase careca. Tudo está na mão de Deus. A vida de um passarinho que cai numa armadilha, ou a vida nossa, está tudo na mão dele. Amém? Não tem nada que foge ao controle de Deus. Se a gente tivesse essa confiança, nós não teríamos nunca a preocupação de gastar tanta fortuna. E o Brasil está entre os 3 países no mundo onde mais se vende produto de beleza e para o cabelo. Porque nós somos uma sociedade dominada pela vaidade e pelo impacto que nós causamos pela fachada. Eu já disse aqui, mas repito: eu não acompanho novela pela televisão, mas eu sei que está começando uma nova novela pelas cores das roupas que o povo vem na igreja e pela tintura do cabelo que as mulheres usam. Muda completamente. Às vezes dá vontade de tirar fotografia para que a gente observe a etapa corretinha. Do tanto que a gente é manipulado, do tanto que a gente pensa que caindo uma tinta da moda, a gente vai valer mais. E Jesus diz que até quando a gente perde os cabelos, nós valemos mais do que a peruca. Amém? Nós valemos mais do que os produtos de beleza. Amém? Nós valemos mais do que toda a escravidão da vaidade que domina o mundo. Amém? Estenda sua mão para a cruz de Jesus e diga comigo: nós valemos o preço do sangue de Jesus, da sua morte na cruz. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Versículo 32. Portanto, leia: todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. O que é esse negócio de Jesus se declarar a favor de nós e nós declararmos a favor dele? O que é declarar-se a favor de Jesus diante dos homens, para que ele se declare a favor de nós diante do Pai? A gente pensa da maneira mais imediata, que é pegar um microfone e fazer uma pregação que empolga e que convence. A pregação é importantíssima também, mas se declarar a favor de Jesus diante dos homens, eu vou dar uns exemplos muito duros de serem engolidos, mas que são muito concretos. Se declarar a favor de Jesus diante dos homens, para vocês que são esposas e esposos, é ele ou ela
machucar você, ferir você, fazer alguma coisa que deixa você chateado demais, que a sua vontade é nunca mais olhar na cara dele, dela, mas você se lembra da cruz de Jesus, que se declarou a favor de você diante de Deus e do alto da cruz, não foi? Você se lembra da chateação que seu marido, sua esposa provocou em você, você chega nele e nela, com os olhos às vezes derramando lágrima, diz: o que você fez me feriu muito, mas por causa do nome de Jesus, eu declaro que eu perdoo você, ainda que seja difícil demais para minha carne. Eu me declaro perdoando você, é dizer, eu me declaro a favor de Jesus. Declarar-se a favor de Jesus é alguém te propor para ser corrupto no seu trabalho, para ser desonesto, para ser picareta, e você se lembra de tudo que você pode conquistar através da corrupção, da mentira, da picaretagem, e você se lembra da cruz de Jesus, que declarou-se a favor de nós do alto da cruz, derramando sangue para apagar nossos pecados, e você se lembra e diz para o colega de trabalho: eu, por causa do que ele sofreu na cruz, eu declaro que não vou fazer com você esse caminho de corrupção, desonestidade, picaretagem. Amém? O mundo ensina que diante dos desaforos que você leva, você tem que reagir também com violência, e as pessoas fazem coisas que te ofendem, e você reage com fúria, revolta, e planeja uma vingança. Mas aí você se lembra da cruz de Jesus e fala: vou nada, porque ele se declarou a favor de mim, derramando o seu sangue no alto da cruz. Eu me declaro diante de quem me ofendeu, está perdoado pelo sangue e pelo nome dele. Amém? O que é se declarar a favor de Jesus? Pegue a primeira leitura, 2 exemplos muito bacanas na primeira leitura e no Salmo. Lindos exemplos, e tem uma mudança enorme. O profeta Jeremias foi um profeta bravo e vigoroso demais. O país dele, os políticos, os sacerdotes, os profetas, os pregadores estavam todos picaretas. E o profeta Jeremias bradou vigorosamente, denunciando as coisas erradas e anunciando o que Deus queria. Chega uma altura em que o profeta Jeremias desabafa desse jeito para Deus. Leia. Jeremias disse: eu ouvi as injúrias de tantos homens, e os vi espalhando o medo em redor. Denunciemo-lo. Espera lá. Eu ouvi as injúrias, e todo mundo falava: denunciemo-lo. Só que ele faz um desabafo mais duro agora. Leia. Todos os amigos observavam minhas falhas e fofocavam dizendo: talvez ele cometa um engano, e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Os amigos, hein? No WhatsApp, mandando mensagem um para o outro, dizendo: tá vendo? Eu sabia que aquele camarada, que eu gosto dele, gosto dela, quero bem, só que eu sabia que ele ia cair, porque ele não era aquilo que ele falava, não. Isso existe em nosso meio até hoje? Desde o tempo de Jeremias até hoje? Os amigos. O que não farão os nossos inimigos? Curtir, fazer festa, dizendo: eu sabia, olha só, vamos desforrar-nos dele. Muitos de nós têm algum apelido, e o apelido que nós colocamos uns nos outros é o apelido que revela um erro ou uma falta feia que a gente cometeu, não é?
É uma forma de humilhar para o resto da vida. Falar, o Zé tal coisa, o Antônio tal coisa, o João tal coisa. Só que o profeta faz um desabafo mais forte. Leia. Mas o Senhor está a meu lado como forte guerreiro. Por isso os que me perseguem cairão vencidos, por não terem tido êxito. Eles se cobrirão de vergonha, eterna infâmia que nunca se apaga. Aí ele reza a Deus. Leia. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração, rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Isso é no tempo do Antigo Testamento. Jesus mudou isso. Aos que cometeram um erro e caíram no pecado, quando ainda, lembra a segunda leitura do domingo passado? Ele morreu por nós quando ainda éramos inimigos de Deus. Ele deu sua vida por nós quando ainda éramos pecadores. Ele deu sua vida por nós quando ainda pertencíamos ao que não prestava. Agora note a diferença. O Senhor vai derrubar meus inimigos, debandar cada um, faça ver tua vingança sobre eles. Agora olhe o avanço que tem no Salmo 68, que você pode rezar desse jeito para os seus amigos e para os seus inimigos como salmo. Veja a diferença, leia. Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Leia, Sandra, me ajude. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador. Tá vendo? O salmista faz uma diferença. Jeremias fala, pois eu te declarei, ó Deus, a minha causa. O salmista fala, por vossa causa, ó Deus, é que eu sofri tantos insultos. Tem diferença? Tem? Você vem aqui na igreja para pedir a Deus para ajudar você na sua causa. Só que você chega aqui, medita sobre o mistério de Jesus que morreu para te salvar, quando nós éramos ainda pecadores, inimigos de Deus, e você fala, nossa, mas a minha causa é pequena demais. Eu é que vou declarar aqui na igreja que eu vou renunciar à minha causa e eu é que vou abraçar a causa de Deus. Irmãs e irmãos, quem de nós tem coragem de abraçar, renunciar à nossa causa e abraçar a causa de Deus? Qual é a maior causa que Deus abraçou? Salvar-nos, dar-nos vida de novo, devolver-nos a graça de filhas e filhos de Deus. Essa é a causa, a maior causa. E você abraçar essa causa. Irmã, irmão, vou fazer uma brincadeira que é muito séria. Quando você reza o Salmo 68 dizendo, Senhor, por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão, eu me tornei como um estrangeiro para os meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe, Senhor. E quantos aqui na igreja, talvez até vocês que fizeram o seminário, o fato de ficar 9 domingos fora da convivência dos amigos e da família, vocês sofreram muito deboche, não sofreram? Aí, você olha para os irmãos seus, os filhos da sua mãe, e pensa,
parece que eles não têm respeito mais por mim. Eu sou um estranho para eles, eles são um estranho para mim. Isso acontece com a gente? Você abraça a causa de Deus. O que é abraçar a causa de Deus e renunciar à sua causa? Eu vou dar um outro exemplo que vai marcar muito a vocês, esposas e esposos. Tem gente que está enfrentando dificuldade no casamento e chega aqui: padre, eu casei, sonhava isso e aquilo, dei minha vida, sofri, fui humilhado, fui insultado, passei necessidade, passei aperto, dei tudo por essa família. Agora já passaram 20 anos, 25 anos, 10 anos, 40 anos, e eu resolvi me separar. Eu vim falar com o senhor: o que o senhor acha? Aí eu falo: você está querendo que eu te dê autorização para você sair da igreja achando que o padre autorizou? Não, pode largar. Aí a pessoa se assusta: padre, mas o que adianta? Vocês vão se assustar com o que eu vou falar agora, eu sei. Porque o que eu vou falar agora é a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. As pessoas dizem para mim assim: padre, mas eu não tenho mais amor por ele. Eu falo: o que faz casamento não é amor seu por ele. O que faz o seu casamento sustentar é porque a sua família não é sua. A sua família é você que abraçou a causa de Deus, dando a vida por uma família que é a sua. Amém? Aí a pessoa diz: padre, mas não tenho nenhum interesse mais de ter vida íntima com ela, com ele. Eu falo: não tem menor problema. Se isso fosse problema, Deus não deixaria jamais. Se prazer sexual fosse a causa do casamento, Deus não permitiria que um homem e uma mulher bons na fé, um sofreria um acidente ou tenha uma enfermidade que perde completamente o desejo, ou até por problema de saúde, nunca mais pode ter um ato íntimo com a esposa e o esposo. Eu falo: não é desejo que é a causa que sustenta um casamento. O que sustenta um casamento é você dizer: essa família, essa criança, é a causa que Deus me deu e eu abracei. Amém? Padre, mas lá em casa não tem mais alegria. Eu falo: também Jesus na cruz não tinha alegria não. Mas ele não renunciou à causa do Pai porque não tinha alegria. Está entendendo, esposas e esposos? Está entendendo? Esposa e esposo, pai e mãe, crianças, jovens. Pode pegar pesado? Vou até molhar a goela. Eu me tornei um estranho para os meus irmãos, como um estrangeiro para os filhos de minha mãe. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador. Por vossa causa é que sofri tantos insultos. Cuidado quando você reza o Pai Nosso. Quando você reza o Pai Nosso, você renuncia à sua causa e abraça a causa de Deus. O que a gente diz no Pai Nosso? Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso e não o meu reino para eu conseguir tudo que eu quero. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E não seja feita a minha vontade e realizados os meus sonhos. Quando você reza o Pai Nosso, cuidado, porque sua vida pode estar do jeito que está exatamente porque você reza o Pai Nosso. E Deus está fazendo com você o que Ele quer. Só que você está rezando o Pai Nosso para Deus fazer o que você quer e não está batendo. Está entendendo? No Pai Nosso você diz: perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Você pede perdão a Deus, mas você não dá conta de perdoar como Ele nos perdoou. Cuidado com a sua oração do Pai Nosso. Ela pode estar atraindo para a sua causa um engano a você. Quando você reza o Pai Nosso, você faz como o salmista e como Jesus: por vossa causa é que sofri tantos insultos. Olhe para a cruz de Jesus. Foi pela causa do Pai
a causa do Pai nós estávamos caídos no pecado, atolados no pecado, e o Pai queria recuperar-nos e regenerar-nos. E o único poder, a única saída capaz de vencer o atoleiro de nossa infâmia e de nosso pecado, era Jesus vir aqui e dar a vida por nós e derramar-se em sangue pela nossa salvação. E Jesus abraçou a causa do Divino Pai Eterno, deu sua vida para nos salvar. Amém? E isso Ele fez de graça. Pega a segunda leitura. É só uma ideia que eu vou pegar, não vou tomar todo o texto não. Carta de Paulo aos Romanos. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Leia comigo, vai Sandra, firma a voz aí, porque minha garganta está cansada. Na realidade, antes de ser dada a lei, todos já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou, desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. Opa! O dom da graça de Deus não é comparado à falta de Adão. Leia. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte. Mas foi de modo bem superior. Repete comigo. Foi de modo bem superior. Leia. Que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito, concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos nós. Irmã, irmão, nós já estamos no tempo da graça. Entendeu, Lucas? Não tem mistério escondido que alguém saiba da sua vida e da minha vida e tem um segredo para te contar. Não. Não pode comparar o dom da graça de Deus com o pecado de Adão. Não. Foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito, foi concedido através de Jesus, um só homem, Jesus Cristo, que se derramou em quê? Última frase da segunda leitura. Que se derramou em abundância sobre todos. O dom gratuito se derramou em abundância. O mais humilde, o mais simples, o mais fraco, o mais inteligente, o mais estudado, o menos estudado que está aqui, sobre todos nós, o dom gratuito, a graça de Deus foi derramada em abundância, sobre todos, amém? Não foi sobre um grupinho de privilegiados, não, que deram o dízimo e a oferta, e que diante do caixote do dízimo e da oferta, abalou o coração de Deus e Deus mandou uma bençãozinha maior para você. Não, o dom dele supremo, maior, imbatível, invencível, o dom gratuito, a graça foi derramada em abundância sobre todos nós, e esse dom é o seu sangue que apagou nossos pecados, e esse dom é a sua morte que deu-nos vida, e esse dom é a sua ressurreição que garantiu-nos e abriu de volta para nós as portas do céu. Aleluia! Uma salva de palmas para Jesus, um grito de amor a Jesus. Mais forte, igreja. O
os que gastam a sua vida doando-se pela causa do reino de Deus, pode acontecer o que for, mas nada arranca você das mãos de Deus. Amém? Amém. Os que gastam a sua vida com as coisas daqui de baixo, qualquer trenzinho te leva. Tá claro? Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça, diga a Jesus que Ele declarou diante do Pai e diante do mundo, Ele se declarou a favor da sua salvação. Ele se declarou derramando sangue, dando a vida pela sua salvação. Declare para Jesus também que você vai abraçar a partir de hoje a causa de Deus, que é a salvação do mundo. Você também a partir de hoje declara-se a favor de Jesus diante dos homens, diante do mundo, na sua família, no seu casamento, na sua escola, no trabalho, na igreja. Você vai se declarar em tudo a favor de Jesus, porque tudo que você sentir, pensar, falar, agir, você vai fazer se lembrando de tudo que Jesus fez por você. Converse com Jesus, se declare a favor de Jesus, fale com Ele. Mesmo que se agite o mar, de novo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, de novo em verdade. Pois somente tenho a ti, tu és a minha herança. De novo em verdade. Pois somente tenho a ti, tu és a minha herança. De novo em verdade. Mesmo que me falte as palavras, ainda que eu não saiba louvar, de novo em verdade. Mesmo que me falte as palavras, ainda que eu não saiba louvar, de novo em verdade. Pois somente eu venho a ti, pois somente venho a ti. tu és a minha herança, tu és a minha herança. De novo em verdade. pois somente eu venho, Pois somente venho a ti, tu és a minha herança. De novo em verdade. reze comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus, no alto da cruz, alto da cruz, tomado de feridas tomado de feridas e sofrimento, e sofrimentos,
O Senhor se declarou o Senhor se declarou a favor a favor da minha salvação da minha salvação e pagou o preço e pagou o preço da minha salvação com o seu sangue, com o seu sangue, com a sua morte. com a sua morte. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Não foi numa vida prazerosa, mundana, que o Senhor se declarou a meu favor. ao meu favor. Foi do alto da cruz. Que o Senhor ofereceu ao Pai o sacrifício para a minha salvação. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Também eu, a partir de hoje, me declaro a favor do Senhor em todas as situações da minha vida. Fiquem todos de pé e estendam as mãos aqui para a cruz agora. Deixa o folheto no banco. Crianças lindas, estendam as mãozinhas aqui para a cruz também. Reze vocês também. Senhor Jesus, diante da sua cruz, diante do seu altar, eu me comprometo a me declarar a favor do Senhor, diante de todas as pessoas. Eu vou perdoar. Eu vou amar. Eu vou partilhar. Ser solidário. Vou doar minha vida. Na minha família. No trabalho. Na escola. Na igreja. Na sociedade. Não para que seja realizada a minha vontade, as minhas ambições. Mas Jesus, eu me declaro obediente à vontade do Pai, como o Senhor se declarou. Seja feita a vontade do Pai e não a minha. Venha o reino de Deus e não o meu reino. Reina, Senhor, nos meus pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes, na minha alma e no meu corpo. Reina, Senhor. Põe a mão no seu coração e num tempo de silêncio faça seu louvor. Agradeça a Jesus que se declarou a favor de você, que deu a vida para dizer ao Pai e ao mundo que a sua salvação foi garantida pelo sangue dele. Louve, glorifique o Senhor. Obrigado, Jesus. Te glorificamos, te bendizemos, porque ninguém de nós ficou em prejuízo. A sua graça foi derramada em abundância sobre todos nós. Não são alguns privilegiados que a recebem, mas todos nós. O mais santo dos homens, a mais santa mulher, e o mais fraco e pecador de todas as criaturas, o Senhor derramou o seu sangue por todos, pela salvação de todos. Obrigado, Jesus. Eu não vou conduzir minha vida e não vou deixar o medo guiar minha vida, mas a confiança em Ti, o amor por Ti, a gratidão pela graça que de Ti recebi, derramada abundantemente sobre mim e sobre todos. Amém. Amém.